Olá, meus amigos, estamos aqui de Jerusalém, capital de Israel, para conversar com você, ter um bate-papo, né, sobre alguns pontos muito importantes. Primeiro, nós estamos aqui num período de festas, né, onde nós tivemos o Yom Kippur. Eu quero começar explicando o que é o Yom Kippur, o que é de interessante para nós falarmos e conversarmos aqui sobre essa data, que é o feriado mais importante do calendário judaico e que muita gente conhece aí no Brasil, aqui em Israel também, principalmente, mas aí no Brasil, muita gente fala Yom Kippur, Dia do Perdão, mas o que significa isso? Bom, o Dia do Perdão é uma festa judaica prevista na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 23, é uma prescrição bíblica, é uma das festas bíblicas, né, que tem uma série de regras. Nós não vamos detalhar aqui quais são essas regras ou todas essas regras, mas assim, o essencial, o que você precisa saber sobre o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é um dia separado por Deus para que o povo, a nação de Israel, o povo judeu, se voltasse para ele em arrependimento. Basicamente é isso. Isso é o dia do Yom Kippur. O que acontece nesse dia? Esse é um dia que toda a nação de Israel, como eu falei, para. Quando eu falo para, literalmente para. É como se fosse um Shabat. No Shabat, ou sábado, né, o povo judeu, principalmente aqueles que são religiosos, eles param. Agora, qual a diferença do Shabat para o Yom Kippur? O Shabat é um dia de festa, é um dia festivo, é um dia que muita gente pergunta assim, você jejua no Shabat? Eu falo, lógico que não. No Shabat se come muito, se festeja bastante e se participa de uma ceia, de um jantar, depois no outro dia um café da manhã, um almoço. Isso é o Shabat. Se come bastante, né? Sendo bem claro. E qual a diferença do Shabat para o Yom Kippur? Que, por sinal, nesse ano coincidiu. Shabat e Yom Kippur foi no mesmo dia. Bom, no Yom Kippur, diferentemente do Shabat, você não come. É um dia de jejum. Um dia de jejum de 25 horas. Tá? O jejum começa num determinado horário, no pôr do sol. Nesse ano começou na sexta-feira e ele foi até o pôr do sol do sábado. Perfazendo um total de 25 horas. Tá? Bom, o que acontece no país? Bom, vamos falar de Israel. Qual a diferença do Yom Kippur aqui de Israel para o Brasil, por exemplo? Ou para Nova York, ou para Moscou, ou para a Europa, ou para Londres, né? Ou para Paris, enfim. Qual a diferença? É marcante. É isso que eu quero comentar com vocês aqui. Em termos de se parar no dia, é a mesma coisa. O que o judeu para, né, para se arrepender no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, é a mesma coisa. Tá? Só qual a diferença aqui de Israel? É que aqui em Israel, a nação para, o país para. Toda a atividade é suspensa no país. Que tipo de atividade? Os aeroportos param. Os portos param. Os canais de televisão não transmitem nada. Fica aparecendo apenas uma tela avisando que é Yom Kippur, não transmite nada. As rádios também param, não transmitem nada. As pessoas não dirigem carro, independente de serem religiosas ou não. É isso que eu queria explicar para vocês, porque o Yom Kippur, ele, além do aspecto religioso, aqui em Israel, e essa é a diferença de Israel para os outros países, assume um aspecto nacional, um aspecto cultural, um aspecto histórico. Há quanto tempo é comemorado o Yom Kippur? Há milênios. O Yom Kippur foi prescrito para quando o povo estava no deserto, logo depois que Moisés recebeu as tábuas da lei, depois do episódio do bezerro de ouro, o povo se desviou de Deus, né? Moisés quebra as tábuas da lei e Deus dá uma outra chance. E dá a prescrição desse dia de arrependimento, né? Pelo erro, pelo pecado, pelo afastamento dele, que é Yom Kippur. Ok? Bom, mas voltando para os nossos dias atuais. O país para,
você tem somente os serviços essenciais funcionam. Ambulância, polícia, bombeiro, hospitais, apenas isso. Os serviços de emergência, de resgate, só esses funcionam. O mais interessante é que ninguém dirige no dia de Yom Kippur. Você não vê carro nas ruas. No país inteiro, de norte, no centro e no sul. De Metula a Eilat. Né? Apesar que Metula é um pouquinho diferente nesse ano, porque fica bem no norte e é uma região de conflito, hoje, em Israel. Mas o restante do país, por exemplo, eu moro aqui em Jerusalém, no centro, para tudo. Né? O que normalmente acontece é que as pessoas vão para sinagogas religiosos, né? Vão participar dos serviços religiosos nas sinagogas durante todo o dia, né? Até o final do dia. E quem não é religioso aproveita com a família, vai para a rua, vai andar de bicicleta com os filhos. Né? Então, o Yom Kippur, aqui em Israel, é conhecido como o dia da bicicleta, porque todo mundo vai para a rua de bicicleta, vai passear, né? Crianças, adolescentes, adultos, os pais, a família inteira. Então você vê muita gente andando de bicicleta no Yom Kippur, nas ruas, nas avenidas, nas autoestradas, enfim. Isso é muito interessante. Um outro aspecto para comentar com vocês, que é muito interessante também, é que essa festa, ela tem também um aspecto cultural. Né? Mesmo que você não seja religioso, que você não vá à sinagoga, que você não seja aquele judeu que usa o kippá, que é aquele solidel, que se vista de preto, você é um judeu secular. Tá? Mas mesmo assim, nesse dia você para. Eventualmente, se você não vai à sinagoga, nesse dia você vai. Tá? Então, esse é o aspecto cultural que eu quero destacar do dia do Yom Kippur. Aqui em Israel, todos participam, independente de serem religiosos ou não. Tá? E isso, o que é interessante nisso? O interessante é o seguinte, que no dia do Yom Kippur, tá? Você tem que se arrepender. Se arrepender de quê? De algo que você não fez de bom para Deus e para as outras pessoas. Para o filho, para a esposa, para o marido, para o patrão, para o empregado, etc. Olha só que interessante. Tá? Isso virou uma cultura. Então, as pessoas, naturalmente, elas pedem perdão. Mesmo que não sejam religiosas. Tá? É comum isso. Eu, por exemplo, já recebi pedido de perdão de uma pessoa que eu nem imaginava que ela tinha feito alguma coisa contra mim ou deixado de fazer alguma coisa contra mim. Então, isso acontece no país, via de regra, como um todo. Não vou dizer 100% das pessoas, porque Israel é multicultural, né? Tem outras religiões, né? Tem árabes, tem muçulmanos, tem, enfim, 20% da população de Israel é árabe e não segue o dia do Yom Kippur. Tá? Mas eu estou falando, no geral, nas populações judaico-cristãs, tem a população cristã, não todos, mas se segue isso. Tá? Você sabe que você tem que pedir perdão. Então, qual que é o benefício disso para a nação, para o povo, para o país todo, para a família? Tá? Imagina você ter o marido pedindo perdão para a esposa e vice-versa, o filho pedindo perdão para o pai e vice-versa, o patrão pedindo perdão para o empregado e vice-versa. Tá? Isso gera um processo de cura, tá? Porque você perdoar é sinônimo de cura, de curar. E isso acontece aqui, via de regra, não vou dizer que 100%, nem todo mundo faz isso, mas a maioria das pessoas. Tá? Aqui não estou falando de religião, não estou falando de aspecto religioso. Isso acontece, é um aspecto cultural que não acontece em lugar nenhum do mundo. Você não vê um país parar, se fechar para o mundo e se voltar para si e para Deus. Né? E um detalhe importante, no Yom Kippur, você tem que pedir perdão a Deus. Você deve pedir perdão a Deus pelo que você fez de errado ou pelo que você deixou de fazer, que é a omissão. Às vezes as pessoas esquecem. Você erra também não só pelo que você faz de errado, mas pelo que você deixa de fazer de certo e de correto. Isso também é errado. Olha só, você já tinha pensado nisso?
Você deixou de fazer o bem a alguém que você podia ter feito e você não fez. Está errado? Você tem que pedir perdão. Só que tem um detalhe. Antes de você pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Você não pode ir direto pedir perdão a Deus sem primeiro pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Ou pelo menos que você pensa que ofendeu. Percebeu esse detalhe? Por que o processo de cura acontece no nível horizontal, primeiro, e no nível vertical, entre as pessoas e depois das pessoas individualmente com Deus. Então isso é muito interessante, porque gera um processo, é o que eu falo, é um processo de cura coletiva da nação, do povo, que não acontece, eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo. Ah, mas isso pode acontecer dia a dia? Claro que pode, tá? Claro que pode. Todo dia é dia de perdão, todo dia é dia de perdoar, todo dia é dia de reconhecer erro. Com certeza, não estou dizendo isso. Mas aqui um dia é separado para você parar com a correria do dia a dia, com o seu celular. Então, normalmente as pessoas não usam o celular. As pessoas não ligam a televisão porque não tem nada transmitido na televisão. Tá? Então, pensa isso. Você já pensou de ficar um dia sem usar o seu celular? Um dia sem usar o seu carro? Sem andar de carro? Um dia para você ficar com a sua família e reconhecer que você tem que melhorar em algum ponto? Isso que é interessante. Isso que eu acho muito interessante. Tá? Passar para vocês essa visão, que é uma visão que nós só percebemos isso aqui em Israel, porque o país inteiro para. E o país inteiro se volta para esse propósito de buscar uma cura através do arrependimento, de você melhorar e de você perdoar. Ok? É isso. Bem, agora eu quero mudar um pouco, tocar um pouco no outro assunto, né, que tem a ver com Yom Kippur, né, não com o dia do Yom Kippur, mas sobre um fato histórico que aconteceu no dia 6 de outubro de 1973, que é a Guerra do Yom Kippur. Tá? E chegando até os dias de hoje, né, dando uma pincelada como que está a situação hoje aqui em Israel. Bom, a Guerra do Yom Kippur aconteceu no dia do Yom Kippur. Por isso que ganhou esse nome. Dá o nome à Guerra do Yom Kippur porque Israel foi atacado pelo Egito, pela Síria, exatamente no dia mais sagrado de Israel, no dia que o país para. Nós já explicamos isso para vocês aqui. Tá? Então, o país estava desmobilizado, as tropas estavam, a maioria estavam de folga, estavam em casa, um grupo pequeno que estava nas fronteiras, e os países árabes, no caso Egito e Síria, aproveitaram isso para atacar exatamente nesse dia. Por isso que ficou conhecido como Guerra de Yom Kippur. Foi, até o dia 7 de outubro de 2023, a guerra mais difícil de Israel. Israel teve muitas perdas, exatamente pelo fato de não estar esperando, de estar desmobilizado, né? Mas Israel conseguiu vencer. Com muita dificuldade, Israel conseguiu empurrar o exército sírio de volta, né, para o canal de Suez, em toda a península do Sinai. Depois atravessou o canal de Suez e já se direcionou para o Cairo, a capital do Egito, e no norte ultrapassou as colinas de Golã e já se dirigindo para Damasco, capital da Síria. E aí houve o cessar-fogo e essa guerra terminou. Tá? Bom, agora qual a ligação do 7 de outubro com a guerra do Yom Kippur? 6 de outubro de 1973, 7 de outubro de 2023, pelo calendário gregoriano, que é o nosso calendário civil, não é pelo calendário judaico, dá exatamente 50 anos e um dia, que foi o dia do ataque do grupo terrorista Hamas, partindo da faixa de Gaza, invadindo comunidades de Israel e cidades de Israel e cometendo os atos bárbaros que foram cometidos nesse dia 7 de outubro. E todo mundo tomou conhecimento. Né? Bom, qual é a situação hoje? Né? Israel praticamente já destruiu
95% do Hamas, dos 24 batalhões do Hamas, 23 praticamente já foram eliminados. A liderança do Hamas, exceto o seu líder maior na faixa de Gaza, foram eliminados, né? E nós estamos com o problema dos reféns. Nós temos 101 pessoas civis, crianças, homens, mulheres, pessoas idosas na faixa de Gaza, né, que são o cinto de segurança da liderança maior do Hamas. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas, praticamente, a ameaça do Hamas, que eram foguetes que eram lançados quase que diariamente, né, para Israel. Eu lembro na época que aqui em Jerusalém, eu moro em Jerusalém, tocavam sirenes aqui, enfim, isso hoje já não tem mais. A capacidade de mísseis, de lançamento de mísseis, de foguetes do território da faixa de Gaza para o território de Israel, praticamente hoje não existe mais. A possibilidade de invasão também não. Tá? Então, a guerra em Gaza praticamente está quase que liquidada e, a partir de um determinado momento, Israel vira a chave, né, muda a sua atenção, muda o foco para o norte, a fronteira com o Líbano, para enfrentar um outro grupo terrorista, que é o Hezbollah, um grupo terrorista xiita, armado pelo Irã, né, que tem por objetivo também invadir Israel, matar civis, sequestrar, fazer a mesma coisa que o Hamas fez, ou pior. Por que ou pior? Porque o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas, em termos de poderio militar, de capacidades. Tá? Então Israel se voltou para o norte, depois de quase um ano esperando que houvesse alguma solução diplomática, né, por parte dos Estados Unidos. A diplomacia americana, secretário de Estado, representantes americanos estiveram aqui para tentar fazer com que o Hezbollah parasse de lançar foguetes sobre o território israelense. Por quê? Porque a partir do dia 8 de outubro de 2023, ou seja, há mais de um ano, que o Hezbollah, no norte, no Líbano, um dia depois do ataque do Hamas, lança foguetes sobre o território israelense. Então, o norte de Israel está debaixo de fogo do Hezbollah há mais de um ano. No dia 8 de outubro, hein? Bom, 60 mil israelenses estão deslocados das suas residências, mais ao sul, mais ao centro, mais ao sul de Israel. Então, essa é a situação hoje, tá? Bom, então, para evitar que o Hezbollah cometesse as mesmas atrocidades que o Hamas cometeu no dia 7 de outubro, aí você pode me perguntar, como é que você sabe disso? Tá? Porque Israel hoje, né, já invadiu o sul do Líbano, onde o grupo terrorista tem as suas bases, a maioria das suas bases, tá? E já descobriu isso, que eles têm túneis e que estava todo o material preparado para uma grande invasão a Israel. E tinha um plano de invasão talvez pior do que o Hamas fez. Tá? Então, essa é a situação no norte. Israel invadiu o Líbano, só que antes de invadir, né, desencadeou uma operação de inteligência, onde explodiu com o sistema de comunicações do Hamas, que eram pagers, que o Hamas comprou para não utilizar telefone celular, para não ser localizado. Né? Então, esses pagers foram explodidos por Israel numa grande e fantástica operação de inteligência que atingiu apenas o Hezbollah. Apenas o Hezbollah. Porque a população civil não usa pager. Já faz muito tempo que não se usa isso. A população civil usa telefone celular. Ok? Eu vi alguns comentaristas falando que não também atingiu a população civil. Mas, né, mentira. Está mentindo. Atingiu o Hezbollah. Tá? Bom, não vamos entrar nesse mérito. Né? Israel desencadeou essa operação, né? Depois eliminou a liderança do Hezbollah, né? E entrou no Líbano. E hoje
Israel está desmantelando todo o arsenal de foguetes. Né? Hoje nós já sabemos que 1/3 do arsenal de mísseis do Hezbollah já foi destruído e está sendo destruído. Então, essa é a situação no Líbano. Né? A faixa de Gaza continua o problema dos reféns, mas não nos oferece mais perigo. E o perigo que o Hezbollah oferecia no Líbano de uma invasão não existe mais, né? Porque nós estamos destruindo essa capacidade. Já destruímos a capacidade de invasão, eles não têm. Estamos destruindo a capacidade de mísseis e vamos destruir toda a capacidade do Hezbollah. Tá? Então, essa é a situação hoje em Israel. Tá? Depois nós vamos fazer outros vídeos, eu quero trazer para vocês mais informações, né, sobre o dia a dia, sobre outros fatos interessantes, porque Israel não é só guerra, gente. Israel é uma nação que tem muito para oferecer e que tem oferecido muito em termos de turismo, enfim. Eu quero falar mais sobre isso com vocês. Tá? Então espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.